Som. Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de hoje, aqui na primeira igreja, para nossa segunda etapa do nosso Congresso Multiplique 2023. Que Deus possa estar abençoando você. Ontem nós tivemos uma noite muito abençoada por Deus aqui. Pastor Anacleto trouxe uma palavra abençoada. Pastor Lopes também trouxe um testemunho da sua vida, o que ele tem vivenciado na Igreja Batista Monte Carmelo, em Montes Claros. E nesta manhã de hoje também não será diferente, à tarde também e também à noite. Nós estamos aqui para serem abençoados por Deus. E isso aqui que está acontecendo, na verdade, ele é um treinamento, é uma capacitação, é um encorajamento a você, porque nós temos um grande desafio no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje no estado de Minas Gerais mais de 340 cidades que não têm o trabalho batista. Entre essas cidades, nós temos uma cidade no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no sul de Minas. Por exemplo, Cachoeira do Pajeú, lá no Vale do Jequitinhonha. O que a primeira igreja batista em Sete Lagoas tem a ver com isso? O que essa igreja tem a ver com isso? O que a sua congregação tem a ver com isso? Tudo a ver. Porque esta é a missão da igreja de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E o nosso grande problema hoje no estado de Minas Gerais, nós vamos pensar pelo estado de Minas Gerais, nós continuamos insistindo de que as igrejas, elas estão com uma certa dificuldade. As igrejas, elas estão marcando passo. As igrejas estão caminhando lentamente. E fica uma pergunta, por que isso está acontecendo na vida da igreja? A igreja de Deus, ela foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus para crescer, para avançar. Não para estabilizar, nem muito menos para decrescer. Por que a igreja está estabilizada? Por que a igreja está decrescendo? Há uma deficiência aí. Nós estamos aqui para tratar disso. Nós queremos que a sua igreja se torne uma igreja saudável. Nós, como Convenção Batista Mineira, como associação, pastores e líderes, nós precisamos avançar. E eu disse aqui ontem que Jesus ele encontrou 12 homens. A maioria daqueles homens simples, homens iletrados, mas homens que foram treinados, homens que foram capacitados, homens que foram desafiados. E aqueles homens, então, eles fizeram a diferença por onde eles passaram. E nós podemos também fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Eu entendo que nós estamos aqui diante de um grupo seleto, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Você está aqui porque você quer que a sua igreja avance, você quer o crescimento da igreja. Você quer que o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, que a sua comunidade seja ganha para Jesus. Mas nós estamos hoje com um exército em campo. Esse exército que está em campo, ele não está sabendo como fazer. Ele não está sabendo como fazer. Ou muitos sabem como fazer, mas por alguma razão está desmotivado, não tem coragem. Então nós estamos aqui para trabalhar nessa direção. É isso que nós queremos. Nós sonhamos com congregações se organizando. Nós sonhamos com igrejas multiplicando, crescendo, avançando aonde ela está inserida. Não é saudável para nós chegarmos numa igreja e aquela igreja há 5, 10, 15 anos está do mesmo jeito, as coisas não estão acontecendo. E nós estamos hoje, isso não acontece no centro-norte, acontece no norte de Minas. Nós estamos lá, pastor, com uma demanda muito grande de pastores que são pastores de igreja de manutenção, ou seja, não está preocupado com o avanço,
não está preocupado com a evangelização, não está preocupado com o discipulado. Em muitas igrejas por onde nós temos passado, eu tenho feito a seguinte pergunta: quantas pessoas que você sentou e expôs o plano de salvação esse ano? Muitos não fez isso. Quantas pessoas que você ganhou para Jesus no último ano? Não ganhei ninguém. Quantas pessoas que você ganhou nos últimos 5 anos? Também não ganhei ninguém. Essas são a pergunta que eu dirijo à igreja local. Agora eu pergunto para os irmãos, como que a igreja vai experimentar o crescimento se a igreja não está evangelizando, se a igreja não está discipulando, se a igreja não tem relacionamento intencional, se nós não temos formação de líderes? Quem está falando com vocês aqui, isso eu falo para a glória de Deus. Eu peguei uma igreja em Montes Claros com 15 membros, com 4 anos e meio, deixei ela com 75 membros. Uma igreja que não tinha condição de me dar nem um salário mínimo, mas eu deixei um pastor empossado. Mais tarde eu vou para uma igreja, para uma região até então desconhecida, chamada Santa Maria do Suaçuí. Não tinha trabalho batista. A primeira família a pisar naquela cidade como crentes batistas foi eu e minha família. Com 12 anos e 7 meses, nós batizamos mais de 200 novos crentes. Nós plantamos 2 igrejas, sabe? 2 igrejas plantadas. Uma em Santa Maria do Suaçuí, uma cidade com 15 mil habitantes, e outra em José Raidã, uma cidade com menos de 5 mil habitantes. Nós deixamos essas 2 igrejas autossustentável, autogovernada e autopropagadora. Fizemos isso. Está lá 2 pastores empossados, 2 igrejas com sede própria. Então, irmãos, eu falei com o pastor Edson aqui agora. Nós estamos com um pastor chamado Gilmar. Olha o nome do homem, Gilmar. A cidade chama Padre Carvalho. Depois você pode olhar na internet. Eu não sei quantos mil habitantes tem, não. Mas é uma cidade com menos de 10 mil habitantes, lá no norte de Minas. Ninguém queria ir para Padre Carvalho, não. Não, ninguém queria ir, não. Mas Gilmar saiu de Montes Claros. Está com 10 anos que ele está lá. Ele tem feito um trabalho extraordinário. Extraordinário. E o trabalho que o pastor Gilmar está fazendo lá é evangelismo, discipulado intencional, relacionamento intencional. Ele é um homem de relacionamento. Pastor, se você está numa mega igreja, se você tem uma grande igreja, mesmo assim você precisa continuar fazendo isso. O efeito multiplicador precisa acontecer na vida da igreja. Jesus, ele fez isso. Ele pegou aqueles 12 homens, trabalhou com eles de manhã, de tarde e de noite. E o trabalho de Jesus era teórico e era prático. Antigamente tinha aquele negócio do pastor ficar desesperado no culto do domingo à noite, você traz visitante para o próximo culto para as pessoas se converter. Isso ficou no passado. Se a igreja não caminhar nos trilhos do relacionamento intencional, pequenos grupos, RD, a igreja vai continuar da mesma forma que ela está. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a igreja realmente avança para a glória do nome do Senhor. E isso não é função do pastor apenas. O pastor da igreja, ele é um treinador. Pastor, eu disse aqui ontem que o pastor, ele pastoreia o rebanho de Deus, mas o pastor, ele é treinador. Precisamos desenvolver um ministério, não um ministério centralizado, mas um ministério descentralizado. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Igreja multiplicadora, o projeto da igreja multiplicadora é que tudo seja intencional. Precisamos trabalhar isso. Pastores que estão aqui nesta manhã de hoje, eu digo isso para vocês com muita tristeza. Existe, por onde nós temos passado aí, pastores que às vezes ele não dá um treinamento para a sua igreja básico do básico por ano. Ele tem sido aquele pastor de culto de domingo à noite, da semana, e culto de oração e aquele negócio todo. E isso, por um milagre, funciona. Às vezes converte uma pessoa de hora e outra. É inadmissível quando a gente passa por uma igreja e que o obreiro fica 1 ano sem batizar uma pessoa. Fica 1 ano. O que Jesus disse? Que o semeador ele saiu a semear. Concorda comigo? 3 sementes não vingaram, mas teve uma que vingou. Ela caiu em terra boa. Os homens de paz estão aí. As pessoas interessadas no evangelho estão aí. E nós precisamos trabalhar nessa direção. Amém? Então, que Deus realmente possa te abençoar. Nós estamos aqui hoje para encorajar você, para desafiar você, dizer para você, olha o que funcionou em Tarantina, Bahia. Pastor Anacleto pegou uma igreja com 40 membros, Anacleto. Com 10 anos, aquela igreja estava com quase 400 membros. Se você for hoje na Igreja Batista Monte Carmelo e Montes Claros do Pastor Lopes, eu falo porque eu vivencio isso lá.
O culto dele de quarta-feira e de domingo não tem muita diferença, não, pelo número de pessoas. É uma igreja ativa, é uma igreja que trabalha. É uma igreja que quando você chega lá, um estranho chega lá e te abraça logo na recepção ali, dá aquele encorajamento, recebe, então a coisa é extraordinária. Quem são esses homens? Homens simples como eu e você, que decidiram caminhar, ser persistente nessa direção. Então nós precisamos. Então, pastor, você que está aqui nesta manhã de hoje, talvez você está desmotivado, as coisas não estão acontecendo. Pastor, o segredo é treinamento e capacitação. Dê oportunidade. Busca essa visão. Não importa a nomenclatura que você usa, se é pequenos grupos, se é igreja em célula, não importa. Mas o caminho é esse hoje. Relacionamento intencional. Nós precisamos trabalhar. Amém? Eu quero nessa manhã de hoje, irmãos, eu não estou aqui para vender material de maneira alguma. Mas veja bem, outra pergunta que eu tenho feito por onde eu tenho passado. Eu fiz, irmãos, eu não sou da era da igreja multiplicadora, não. Quando a igreja multiplicadora estava começando, Deus falou assim, não, você não vai continuar aqui em Santa Maria, você vai para um outro lugar. Eu fiz o protótipo, pastor, tudo direitinho. Já estava começando a trabalhar com pequenos grupos, mas Deus me tirou de Santa Maria do Sul e Suí. Missão dada, missão cumprida. Mas eu trabalhei com discipulado. Meu negócio é discipulado. Meu negócio é discipulado. Sabe? E igreja multiplicadora é discipulado intencional. Você pode fazer tudo, pequenos grupos, o que você quiser. Mas se não tiver o RD, que é o relacionamento discipulador, se você não tiver isso, pronto, não vai funcionar. Então eu trabalho com RD. Há 38 anos eu trabalho com RD. E a minha ideia foi, trabalhando com pessoas e treinando e capacitando, levando elas a caminhar comigo. Daniel teve lá em José Raidan, né, Daniel? Eu acho que foi o ano 2010, mais ou menos, né? Era uma congregaçãozinha num ponto alugado, mas em 2013 já dava tudo certinho, templo, igreja. Então, é assim que nós precisamos fazer. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Muitos pastores na sua igreja, ele não tem treinado e não tem capacitado. Você pergunta para ele, qual material discipulado que você usa? Eu não uso nada. Qual material que você treinou na sua igreja? Eu também não treinei nada. Então, há muito tempo, nós temos clamado na Convenção Batista Mineira para que nós pudéssemos preparar um material, que nós temos hoje o trilho do discipulado. Quem é que conhece esse material? Levanta a mão aí. Alguns já estão trabalhando, né? Ok, para baixar a mão. Esse material é um material que você vai usar na sua igreja. Eu sempre digo o seguinte, pequenos grupos é o caminho. Não tem outro caminho. Mas se você não trabalha com pequenos grupos, se você fizer um trabalho de discipulado forte na sua igreja, não tem como dar errado, vai dar certo. Mas você tem que treinar, capacitar e colocar material, ferramenta na mão da sua igreja para que ela possa trabalhar. Dê oportunidade. Foi isso que eu fiz lá em Santa Maria do Sul e José Raidan. Esse material estava disponível para a igreja. Não é literalmente isso, um outro muito parecido, mas nós temos hoje esse material na Convenção Batista Mineira que pastores e líderes podem adquirir para você treinar e capacitar a sua igreja para esse material. É o trilho do discipulado. Se você treinar a sua igreja e capacitar, ele vai ter material para trabalhar 6 meses com a pessoa, sabe? Se você encontrou homens de paz, sabe? A pessoa encontrou homens de paz, comece a trabalhar com esse material. Em outra oportunidade, nós podemos falar sobre isso, mas eu tenho alguns kits aqui que eu gostaria de doar para quem não tem esse material. Pelo menos um pastor que não tem esse material, que não conhece. Jair, por favor, faça favor aqui. Mais alguém? Mais um líder? Faça favor aqui, pastor. Eu vou doar para vocês esse material, e se depois você pode adquirir lá no site da convenção. Como usar esse material? Depois você pode me perguntar como usar esse material. Mais algum, por favor? Faça favor aqui. Mas você é líder? Então vem cá, ó. Deixa eu ver, eu só tenho aqui mais 3. Pegou? Deixa eu ver, pastor. Tá certo. Então é um de cada cor. Por favor. Então, nós precisamos colocar ferramentas na mão do nosso povo para que eles possam trabalhar. Pastor, fechou aqui, tá bom? Tá aí. Se você quer esse material, entra no site da convenção, treine e capacita o seu povo. Foi assim que eu fiz em Santa Maria, foi assim que eu fiz em José Raidan, foi assim que eu fiz em Montes Claros. E, para a glória de Deus, Deus pôde me dar esse privilégio, sabe? Nós estamos caminhando nessa direção no Estado, treinando, capacitando liderança para fazer esse trabalho. Tá bom? Vamos então, por favor. Sejam bem-vindos nessa manhã de hoje. Aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Se coloque de pé. Você está feliz de estar aqui nesta manhã? Ah, glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Muito feliz de poder. Pastor, falei com o pastor Edson. Eu estou muito feliz. Deus trouxe você para estar aqui hoje, durante todo esse tempo, para aprender um pouco mais de Deus, da sua palavra. Você vai ser desafiado mais uma vez.
Não fica triste quando você ouvir a Anacleto falar, Lopes falar, o Edson falar, olha, está acontecendo na igreja suas e na minha, quando vai acontecer? Se você abrir o coração, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Eu sou um metalúrgico que Deus me chamou para a obra de Deus. E eu faço as coisas com muita simplicidade. Mas é com essa simplicidade que eu tenho ganhado muitas pessoas para Jesus ao longo da minha vida cristã. E Deus, Ele pode te usar. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, nós exaltamos o nome santo do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de hoje. Pai, aqui está homens e mulheres. O Senhor trouxe para esta manhã, como estiveram muitos aqui ontem, na noite de ontem, para ouvir a Tua palavra. Deus, nós somos apaixonados pela Tua obra. Nós amamos a Tua obra. Deus, nós queremos que o Teu reino, Senhor, avance em cada povoado, em cada cidade, cada congregação, cada igreja, Senhor. Mas para isso, Deus, nós precisamos ser capacitados, encorajados e desafiados para realizar a Tua obra, Deus. Eu quero te pedir nesta manhã de hoje, vá ao encontro de cada um que aqui está. Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar ministrando em cada coração para a glória do Teu santo nome. Deus, abençoe esse ministério de louvor, abençoe o Anacleto, abençoe o Lopes, abençoe o pastor Edson, todos que vão estar aqui, o pastor Elié, abençoe aquelas irmãs que estão ali na cozinha, abençoe o Daniel, Senhor, que tem cuidado de toda essa parte logística para esse congresso e todos aqueles que estão envolvidos. Pai, nós queremos ver, ó Deus, de fato a Tua obra avançando no Centro-Norte, no estado de Minas Gerais. Isso a começar por mim, por cada pastor, por cada líder, por cada liderado, Senhor. Por isso, nesta manhã de hoje, nós te pedimos, Pai, que possa haver de fato o mover dos céus aqui neste lugar, em cada igreja, em cada coração, para a glória do Teu santo nome. Pai, muito obrigado. Nós oramos a Ti com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, igreja. Vamos louvar então o nome desse Deus que nos fez um. Isso aqui tudo é uma igreja só. Somos um povo só. Filhos do mesmo Deus que nos salvou, que nos livrou da morte e do pecado. Vamos louvar esse Deus. Vamos dizer a Ele que nós o buscamos. Nós queremos o conhecer. Amém? Amém. Com muita alegria. Vamos lá. As palmas. Te busco, te procurar, Deus. No silêncio tu estás. Te busco, procurar, espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Te queremos, Deus. Isso a Ele. Se eu te quero ouvir Tua voz, Senhor Deus. Quero dar-te, quero tocar-te, seu Senhor te quero. Seguindo, era o alvo, eu vou. Ele é o nosso alvo. A coroa lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero. Cante pra Ele. Te queremos, Deus.
dizer que Ele é grande, que queremos adorar. Você está aqui para adorar este Deus, cante com todo o seu coração. Grande é o Senhor. Cante, igreja. A cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Alegria te toda. Aleluia. Da vitória, declare isso. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Louve ao nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em ti, Deus. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Mais uma vez, vamos dizer a Ele. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Terra e céus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar muito a sua vida. Irmãos, nós estamos com o pastor Anacleto e o pastor Lopes aqui, e eles falaram com muita propriedade ontem. Na verdade, o pastor Anacleto tem a sua igreja lá que ele pastoreia, como nós já falamos aqui, o pastor Lopes também. Mas existe uma equipe de pastores por todo o Brasil muito interessado para que a obra de Deus realmente avance. E nós entendemos que o caminho de fato é justamente treinamento e capacitação e encorajamento. Nós estamos aqui para isso. Fizemos um congresso ano passado, a minha área de gerência é o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Centro-Norte. O ano passado nós fizemos lá em Valadares, vamos fazer agora em Montes Claros, dia 17 e 18. Estamos aqui
justamente com essa proposta. Falei com o pastor Edson, nós como liderança, nós estamos muito tranquilos porque a gente está dando oportunidade, a gente quer caminhar com vocês. E quando nós falamos que o Anacleto é um voluntário, ele não é um funcionário da Junta de Missões, não, ele é um pastor que decidiu, nós queremos abençoar outras igrejas, assim também como o Lopes. E eles têm desdobrado, deixado as suas igrejas lá para estar com a gente nesses congressos, sabe? Mas são pastores que poderá te ajudar também em alguma orientação, um aconselhamento, um mentoreamento, enfim, a nossa proposta realmente é isso. Então, se você quer, caminha com a gente, eu tenho certeza que você será muito abençoado por Deus. Amém? Irmãos, eu estou também responsável por cruzadas no estado de Minas Gerais. E agora à tarde eu tenho uma reunião lá em Belo Horizonte com a ABAMA e com a ABC. Assim que eu passar a palavra para o Anacleto, eu vou me retirar. Mas o pastor Edson vai continuar comandando aqui a partir de agora, né, pastor Edson? Como presidente também. Mas os irmãos estão aqui em boas mãos do nosso querido presidente, que eu tenho uma profunda admiração, pastor Edson. E também pelo Anacleto Lopes, né? E são homens de Deus que têm trabalhado nessa direção. Por isso eu quero convidar o pastor Anacleto nesta hora. Ele já foi apresentado na noite de ontem. Mas quero falar mais uma vez, pastor Anacleto, ele é um homem de Deus, ele também há quantos anos que você descobriu que o pequeno grupo, Igreja Multiplicadora, RD, Discipulado é o Caminho? Tem quanto tempo? 9 a 10 anos, ele é muito novo nesse negócio, sabe? Mas Deus tem o abençoado de uma forma poderosa, como nós falamos aqui. Pastor Anacleto está hoje na Igreja Batista Nova Canaã, em Montes Claros. Foi uma igreja que, infelizmente, sofreu 2 divisões. Uma igreja que tinha mais de 500 membros. Ele chega agora para a Igreja Nova Canaã com menos de 100, né, Anacleto? Menos de 100 membros. Para revitalizar, para recomeçar. Uma igreja que tem um templo fantástico, tem uma escola, tem muitas salas. Uma igreja que está numa cidade de mais de 400 mil habitantes, com 90 membros. E ela agora tem nas suas mãos a responsabilidade de revitalizar, de recomeçar. E aquela igreja, então, decidiu, nós precisamos de um pastor que trabalha com pequenos grupos. Nós precisamos de uma igreja que trabalha com igreja multiplicadora. Nós precisamos de um pastor que seja um pastor relacional, que seja um pastor para a cidade. E encontrou esse homem lá na Bahia, em Tarantim, como nós dissemos, uma igreja, uma cidadezinha com menos de 20 mil habitantes, né, Anacleto? Tem 3 igrejas batistas, não é isso? 3 igrejas batistas, entre essas igrejas, a Igreja Batista Filadélfia. Ele chegou lá, com 10 anos, Deus então deu para ele aquela missão. Ele disse assim, missão dada, missão cumprida. Agora eu vou deixar de ser baiano, eu vou ser mineiro agora. Mas ele não ficou muito longe da Bahia, não. Montes Claros, perto da Bahia, talvez com a cultura muito parecida, e está lá em Montes Claros. E o pastor Anacleto é o pastor da cidade. Tem pastoreado aquela cidade, trabalhado muito ali. E eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho que ele está trilhando, no futuro próximo, aquela igreja vai estar voltando novamente, sabe? A ser uma igreja relacional, uma igreja discipuladora, uma igreja que cresça. Porque eu perguntei para alguém aqui, alguém falou para mim agora pela manhã, sobre uma determinada cidade. A coisa lá não vai. Falei, vai sim, vai, a coisa vai. Tem gente, então vai. Ao contrário disso, nós temos que pegar isso aqui e jogar fora. Mas é a palavra de Deus, tem gente. Tem gente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Nós temos um exemplo clássico que está pertinho de nós, aqui no nosso nariz. Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu fui na primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Domingo à noite tinha aproximadamente 60 pessoas. Meu coração entristeceu com aquilo, sabe? Mas chegou um novo obreiro lá, pastor Juan. Não sei o que aquele homem está fazendo lá, não. Mas ele está fazendo algo extraordinário na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, sabe? Ele está fazendo, as coisas estão acontecendo. E era não muito provável, porque Belo Horizonte, um lugar de comércio, tantas igrejas em volta, então tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. Tem dado certo, sabe? Então, vai dar certo também na sua igreja, vai dar certo na sua cidade, vai dar certo onde você está, e nós precisamos trabalhar nessa direção para que a igreja avance para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, o pastor Anacleto vai estar falando aqui nessa manhã de hoje mais uma vez. Vamos orar nesse instante. Eu quero convidar Nélio. Nélio é o nosso coordenador, está ali, ó, coordenando até uma caixa. Dá para voltar ou não? Eu quero chamar Nélio aqui agora, que é o coordenador dessa associação, e com toda essa simpatia com a irmã Isabel,
É o homem que tem andado por aí, tem servido com muita simplicidade, com muita humildade. É outro homem que vocês vai dizer assim, né? O que eu estou precisando? Pode pedir dinheiro ou não? Depende da quantidade. Mas é o homem que está à disposição da associação para servir. Para servir. Nélio, eu estou precisando disso. É ele. Ele é o executivo da associação. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Porque eu tenho certeza plena que aquilo que não estiver ao alcance dele, ele vai fazer o quê? Vai procurar quem pode ajudar. Olha, nós estamos precisando disso aqui, vamos fazer isso, né? Eu estou muito agradecido a Deus, porque nessas caminhadas nossas aí, nós encontramos Santo Hipólito. Santo Hipólito. Edson e o Dete estão ali, ó. A capela vai chegar lá, né, Alexandre? Cadê você? Está tomando café? Ainda? Não pode. Então, olha, Santo Hipólito agora vai receber uma construção de uma capela agora no início de agosto. Edson e o Dete vai ser um divisor de água na sua comunidade. Você pode ter certeza absoluta. Vai movimentar aquela cidade que o pessoal fala assim, o que é isso que está acontecendo em Santo Hipólito? É o povo de Deus que está chegando aqui para somar com essa igreja e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? E nós estamos aí nessas demandas, ajudando, somando, fazendo. Vamos fazer, gente. Nós precisamos fazer. Não é isso, meu coordenador? Tá, vamos orar então, por favor. Senhor, quero te louvar, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos aqui, ó Pai, uma boa parte da Associação Centro-Norte. O objetivo principal aqui é estarmos, além da comunhão com os irmãos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra e colocando em prática, ó Pai, aquilo que nós ouvimos aqui ontem, que não é nenhuma novidade, coisa que talvez a igreja esqueceu de fazer. Mas essa é a oportunidade para recomeçarmos, para podermos colocar a mão na massa e fazer aquilo que o Senhor já orientou desde o princípio, através até do próprio Jesus Cristo. Amém. O Senhor possa continuar abençoando, Pai, os preletores, os congressistas, ó Pai, como já foi falado aqui, todo o pessoal que está dando suporte aqui da primeira igreja, desde da faxineira, ó Pai, o cozinheiro, enfim, o pastor Elier, toda a sua equipe, muito obrigado pela vida de cada um. Que realmente o nosso coração possa estar disposto a aprender, para podermos louvar e engrandecer o Teu nome e pregar o Evangelho àquelas pessoas que precisam ouvir e aceitar o Senhor como Salvador. Amém, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus que fazemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz. E muito bom dia. Me perguntaram assim, pastor Anacleto, como é que o senhor passou a noite? Eu disse, muito bem. Descansamos muito, né, de meia-noite até 7 horas da manhã, sem nenhuma interrupção. Né? Graças a Deus, tomamos um café da manhã agora delicioso, renovamos as forças, porque nós teremos um dia, né, cheio de atividades. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial para cada um de nós, de aprendizagens, né, de trocas de experiências. Hoje nós vamos ter agora, nesse primeiro momento, a explanação da palavra, mas nós teremos também, no segundo momento, agora ainda pela manhã, as oficinas. Uma vai funcionar aqui no templo, pastor Anacleto, e a outra oficina com o pastor Lopes, aqui na área de cima. Então, vai ser um momento também muito oportuno das oficinas. Depois nós vamos almoçar e retornar no início da tarde, às 14 horas. Teremos um painel aqui, onde vocês farão perguntas sobre os princípios de igreja multiplicadora, sobre o que é um pequeno grupo, como implementar esses princípios de igreja multiplicadora na igreja local. Então vai ter um painel aqui hoje à tarde, por volta das 14h30, pastor Edson vai estar aqui conversando comigo, pastor Anacleto e com o pastor Lopes. Eu quero mais uma vez louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Ontem nós falamos sobre as características de uma igreja multiplicadora, ontem à noite. E eu sei que poucos aqui não estavam, porque chegaram agora de manhã, mas a grande maioria estava. Eu só quero relembrar, uma igreja multiplicadora é uma igreja contagiante, é uma igreja marcada pela alegria, é uma igreja acolhedora, amorosa, cuidadora.
E uma igreja multiplicadora também, ela é pastoreada pelos pequenos grupos multiplicadores, pelos relacionamentos discipuladores. E uma igreja multiplicadora também, ela tem uma outra atribuição, ela tem uma outra característica, que é uma igreja voltada para fora. É uma igreja que abençoa as pessoas da cidade. Né? É uma igreja que está preocupada não só com os fiéis, não só com os membros, mas enfim, com toda a sociedade. E ontem eu mostrei várias, né, fotos dos nossos projetos que nós desenvolvemos lá na Bahia, nos 10 anos que eu passei lá, porque só tem 1 ano e meio que eu estou em Montes Claros, revitalizando esta igreja Batista Nova Canaã. Como disse o pastor Carlos aqui, já chegou a ter 500 membros. No livro da Convenção Batista Mineira, pastor Wellington, a igreja Batista Nova Canaã, que eu estou pastoreando, ela já chegou quase a 500 membros. E quando eu cheguei ali agora, meus irmãos, há 1 ano e meio atrás, eu encontrei um pequeno grupo de aproximadamente umas 80 a 90 pessoas. Aquela igreja passou nos últimos 10 anos por 2 divisões. Sofreu muito. Então é um trabalho de revitalização. É como se eu chegasse ali para juntar o povo e caminhar e orar, né, para a gente novamente sonhar com crescimento e com alcance de novas vidas. Mas ontem eu terminei a mensagem falando de uma igreja voltada para fora, e eu mostrei o exemplo da Bahia, e eu falei de vários projetos que a nossa igreja desenvolvia lá. O último projeto que eu falei foi do projeto Casa Solidária. E vocês ficaram assim maravilhados, impactados, porque nós não construímos só uma casa lá, nós construímos 2 casas. E eu queria rapidamente, em 3 minutos, mostrar um vídeo da entrega daquela casa que eu mostrei a foto aqui ontem. Nós temos um vídeo que nós fizemos um PGzão, juntamos os nossos 49 pequenos grupos, levamos o povo para a rua, fechamos a rua, pastor Edson, e fizemos um culto de louvor e gratidão, entregando a casa daquela família, e nós vamos assistir agora. Acho que vai dar para sair aí com um áudiozinho. Web TV Regional mostrando mais uma matéria emocionante, exclusiva para você, internautas. Hoje, 28 de maio de 2019, essa data ficará marcada para sempre na vida dessa família. Olha só, uma família de 9 pessoas, uma família muito simples. Nós vamos mostrar para vocês da realização desse sonho da casa renovada, a casa da dona Valdelice. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho como era a casa antes. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A Igreja Batista Filadélfia vem desenvolvendo vários projetos sociais em Tarantim. Desses projetos é o projeto Casa Solidária. O projeto Casa Solidária teve o apoio de vários itarantienses, muitos irmãos evangélicos, católicos, muitos irmãos da Igreja Batista Filadélfia e o apoio do PAS, que é o projeto Ação Solidária. E você vai acompanhar com a gente os melhores momentos da entrega desta casa. O Web TV Regional levando para você essa matéria exclusiva. A dona Valdelice, que morava com seus filhos e netos, recebeu a nova casa com muita emoção. Uma multidão se juntou em frente à sua casa para um culto de agradecimento e louvor a Deus. O momento mais marcante foi quando ela entrou pela primeira vez na sua casa. Ela quase não se conteve de emoção. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar na minha presença. Eu estou sentindo muito alegre, muito feliz aqui nessa hora de eu receber essa bênção que o Senhor está me dando. Agradeço todo e cada um membro da igreja que me ajudou aqui nesse momento. Obrigado, meu Pai, mais uma vez. Oh, coisa boa! Vamos conhecer a casa junto com a família. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Como você está se sentindo, Eliane? Estou muito feliz, sabe? Com a minha mãe tá muito emocionada, sabe? Eu estou muito feliz também. Lembrando que já tem alguns móveis, viu, gente? Alguns móveis recebidos por doação, viu, dona Valdelice? Geladeira, fogão, aqui tem outro quarto.
Esse projeto Casa Solidária teve a duração de 6 meses e teve à frente dele o pastor Anacleto Torres, que vem desenvolvendo muitos projetos junto com os irmãos da Igreja Batista Filadélfia. Essa parceria com o projeto Casa Solidária do pastor Anacleto, quando ele chegou, me convidou, né, eu fiquei ali tão feliz, porque o nosso coração é de ajudar, o nosso coração sempre foi de fazer algo pelo próximo. Graças a Deus, né, eu estou realizado, né, como o pastor falou, né, só é a primeira de muitas. Nós nos sentimos privilegiados em poder, né, participar e realizar o sonho desta família carente. E o coração do senhor, como está hoje? Meu coração está trepidando aqui, né, balançando muito de alegria, de regozijo, uma grande satisfação de participar desse projeto, né, e ser um instrumento de Deus para abençoar uma família e abençoar uma comunidade. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas casas que virão para o povo querido da nossa abençoada cidade de Tarantim. Você é precioso, mais raro que um ano por um dia vir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer. Essa linda obra, que foi muito abençoada por Deus, foi uma realização da Igreja Batista Filadélfia, uma igreja multiplicadora. Amém. Deus seja louvado. Ontem nós falamos de uma igreja multiplicadora. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja acolhedora. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, versículo 10. Os desafios de uma igreja acolhedora. Lucas capítulo 9, versículo 10. Esse texto, ou essa narrativa, está também em Marcos capítulo 6, em João capítulo 6. A primeira multiplicação de pães e peixes. Lucas capítulo 9, versículo 10. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? E depois vocês vão ficar sentados aí durante uns 30 minutos, 40 minutos. Eu quero ver se eu termino em 40 minutos essa explanação. Diz assim, meus irmãos, olha só. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus. Jesus pregava, Jesus ensinava. E também socorria os que tinham necessidade de cura. O ministério de Jesus era um ministério integral. Mas, versículo 12, o dia estava chegando ao fim, escurecendo. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: dispersa a multidão, manda esse povo embora, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Em algumas tradições é dar-lhe voz de comer. E os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos, em pequenos grupos de 50. Olha os pequenos grupos aqui novamente. Jesus diz: façam com que se assentem em pequenos grupos. Versículo 15. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolhidos, foram 12 cestos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui em tua casa, casa de oração, casa de adoração, o nome do Senhor.
Senhor Jesus, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala o nosso coração nesta manhã, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a doce voz do Senhor. Abençoe cada pastor que está aqui, cada esposa de pastor, cada líder, cada irmão, evangelista, diácono que está aqui. Abençoe, meu Pai, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto é um texto muito rico, muito bonito da palavra de Deus. Muito pregado, muito ensinado, muito lido. Poderíamos dar uma ênfase aqui à multiplicação dos pães e peixes. Mas a nossa ênfase nesse texto, nesta manhã, será o cuidado, o pastoreio, o acolhimento, o relacionamento. Todo pastor sonha com uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que seja capaz de receber e receber bem os novos convertidos, os novos filhos espirituais, os novos bebês. Todo pastor sonha com uma igreja que seja capaz de acolher, não só acolher, mas cuidar, abraçar, ouvir quem chega, amar, ajudar, assistir. Nós sonhamos, meus irmãos, com comunidades acolhedoras, com comunidades, com igrejas cuidadoras, amorosas, que amam a Deus, como disse o pastor Lopes ontem à noite aqui. A ênfase da Igreja Batista Monte Carmelo, que ele pastoreia, é amar a Deus amando as pessoas, amar a Deus cuidando das pessoas. Esse é o nosso grande sonho. É o sonho do pastor Elier, é o sonho do pastor Edson, é o sonho do pastor Jário, é o sonho do pastor Antônio, é o sonho do pastor Anacleto. Nós queremos que as nossas igrejas sejam comunidades acolhedoras e cuidadoras. Mas, meus irmãos, a realidade não é essa. Há um missionário nosso de missões nacionais, que ele é seu missionário também, é meu missionário, ele é missionário das nossas igrejas batistas, o Roosevelt Arantes, lá do Rio de Janeiro. Ele escreve um livro chamado Raízes. E nesse livro, o Roosevelt diz o seguinte: cada pessoa que se converte na igreja, ela precisa ser cuidada como um bebê espiritual. A pessoa se converteu, é um bebezinho, ou uma bebezinha, que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de cuidados especiais, irmão Silvestre. Mas o pastor Roosevelt, em seu livro, ele diz que Deus, quando nasce uma criança no mundo físico, Deus dá a ela um pai e uma mãe, para que aquela criancinha seja cuidada, para que aquela criancinha seja amamentada, seja alimentada, para que aquela criancinha cresça e cresça saudavelmente. No mundo físico, Deus providenciou um pai e uma mãe para cuidar da criança. A pergunta que eu quero fazer, e nós vamos tentá-la responder no decorrer dessa reflexão, é: o que acontece com as crianças do mundo espiritual? O que é que acontece, pastor Edson, com aqueles que nascem de novo em nossas igrejas? O que é que acontece com os recém-convertidos? Nós os jogamos dentro de uma grande celebração, dentro de uma grande comunidade, ou nós caminhamos com eles, ou nós carregamos eles nos braços, cuidando deles, dando os primeiros alimentos a eles? O que é que nós fazemos? Pastor Roosevelt, em seu livro, ele responde: a maioria dos novos convertidos, dos recém-convertidos, dos bebês espirituais, eles não têm nem pai e nem mãe espiritual. São crianças espirituais órfãs. Havia uma linguagem no passado que nós batistas nós usávamos, era a linguagem do pai espiritual. Quando uma pessoa se convertia, a gente dizia assim: ó, fulano vai ser seu pai.
no caso se fosse um homem, o pai espiritual era que iria cuidar daquela pessoa, era que iria dar àquela pessoa ou ensinar àquela pessoa os primeiros passos. Mas, meus irmãos, isso acabou, irmãos. Para nossa tristeza, grande parte das pessoas que estão nas nossas igrejas, elas não têm cuidado paternal, não foram cuidadas, não estão sendo cuidadas. Talvez você, talvez eu, passemos por isso no decorrer da nossa caminhada, ou passamos por isso. Pastor Anacleto, o que é que acontece com uma criança lá fora, no mundo físico, que não tem pai nem mãe, que não tem cuidado paternal ou maternal? O que é que acontece? Geralmente, uma criança que é abandonada pelos pais, geralmente, na maioria das vezes, elas se tornam delinquentes. Elas dão trabalho para a sociedade. Porque não foram cuidadas, não foram discipuladas, não foram amadas, não foram abraçadas. E o que é que acontece com as pessoas que chegam na nossa igreja, mas não recebem discipulado? O que é que acontece com as pessoas que chegam nas nossas igrejas, mas elas não recebem o cuidado espiritual adequado que elas deveriam receber? Elas se tornarão também delinquentes espirituais, pessoas problemáticas, porque elas não tiveram alicerce, elas não tiveram uma base, elas não tiveram um doutrinamento, elas não tiveram um discipulado. E quando nós estamos falando de igreja multiplicadora, nós não queremos só que a igreja multiplique discípulos de Jesus, não é só isso. Nós queremos que a igreja multiplique, mas nós queremos também cuidar daqueles que serão enviados, daqueles que serão convertidos, daqueles que serão transformados pelo Senhor Jesus. Aí eu quero falar duas frases. Não basta ganhar para Jesus, nós temos que cuidar. Não basta gerar um filho, tem que alimentar o filho, tem que educar o filho. Porque muitas pessoas, até fazer o filho, fazem o filho, mas jogam o filho à mercê da sociedade, à mercê do sofrimento, à mercê das coisas que o mundo oferece. Pastor William Moren, em seu livro Multiplicando Discípulos, ele diz uma coisa que aperta demais o nosso coração. Ele disse: há uma orfandade dentro das igrejas batistas. Muitos bebês espirituais, filhos espirituais, recém-nascidos, não recebem cuidado especial, ou melhor, não têm pais espirituais. Eu lembro quando eu me converti, tinha um marceneiro que se chamava Ademir. E quando eu comecei a frequentar os primeiros cultos da igreja, na hora que ele me via chegando na igreja, ele sentava perto de mim. Na hora que eu estava meio balançado, querendo voltar para o mundão, o Ademir chegava perto de mim e me aconselhava, e me admoestava, e me ensinava os princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos resgatar o valor ou os valores de uma igreja acolhedora. Pastor Cirino Refosco, missionário de missões nacionais, falando para a gente lá em São Paulo, em 2018, em Águas de Lindóia, no Congresso Multiplique. Pastor Cirino disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: nós batistas somos bons em anunciar o evangelho. Dá para dar uma nota boa aí a gente. Eu não sei se chega a 10 não, mas dá para dar um 8 aí. Aí ele disse, aí diminuiu a nota: nós somos regular em batizar. Porque às vezes a gente ganha, mas nem todos que a gente ganha, a gente batiza. Regular. Mas a nota foi diminuindo. Foi diminuindo. Pastor Cirino Refosco diz assim: nós batistas somos péssimos em discipulado. Pastor Valdson, está faltando discipulado. O nosso discipulado ainda está aquém do que ele deveria ser. Então, igreja multiplicadora, pastor, pastor Anacleto, é um movimento para crescer as igrejas? Não, é um movimento de Deus, bíblico,
para que as igrejas voltem aos princípios da palavra de Deus, de não só ganhar, de não só fazer o filho, mas cuidar do filho, para que as nossas igrejas tenham qualidade e quantidade no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então nós somos bons na geração de filhos, mas péssimos no cuidado dos filhos espirituais. E ontem eu fiz uma pergunta aqui no início da mensagem, porque muitas igrejas batistas pararam de crescer. Por quê? Por que que nós crescemos no passado, mas não estamos crescendo no presente? Por quê? Uma igreja que tinha 500 membros há 10 anos atrás, hoje tem 90. Por quê? Vou responder. Citando um rapaz lá de Campinas, pastor chamado Ricardo Agreste. Ele está plantando há alguns anos uma igreja linda na cidade de Campinas. Acho que essa igreja já passou de 3.000 pessoas. E ele começou essa igreja através de um pequeno grupo, em uma casa. E ele diz, as igrejas param de crescer porque elas não criam uma estrutura de cuidado. As igrejas param de crescer porque centralizam no pastor, somente no pastor, o cuidado do rebanho. E eu disse ontem aqui, segundo os estudiosos sobre crescimento de igrejas, um pastor local, ele só consegue, no máximo, dar conta de 100 ovelhas. Passou de 100, ele fica fazendo um malabarismo assim, ó. Ele vai segurando um aqui, mas já tem outro escorregando por aqui, coitado. E ele quer segurar, mas ela já caiu, já foi para lá, porque ele não consegue. O pastor é um ser humano. Por isso, o pastor precisa na igreja dele de líderes. Líderes de pequenos grupos, diáconos, evangelistas, homens e mulheres de Deus, que Deus os chama no meio da igreja. É bíblico isso. Deus chama no meio da igreja essas pessoas para que ajudem o pastor no pastoreio, para que ajude o pastor no acolhimento, para que ajude o pastor e a igreja local no cuidado pastoral. Então eu quero, meus irmãos, nesta manhã falar, uma igreja ela não pode restringir ou se restringir principalmente a multiplicação dos pequenos grupos. É importante multiplicar o pequeno grupo? É, porque quanto mais casas em Curvelo estiverem abertas anunciando Jesus, glória a Deus por isso. Agora, além de multiplicar os pequenos grupos, eu quero chamar a atenção para uma coisa, é preciso multiplicar o cuidado. Chegou na igreja, vai ser cuidado. Chegou na igreja, vai ser pastoreado. Vai ter que ter alguém que cuide daquela pessoa. Alguém que faça um RD, que o pastor Carlos Genival falou aqui, com aquela pessoa. Você pode dizer amém? Então esse texto bíblico, ele fala sobre pastoreio, sobre acolhimento, sobre cuidado. Pastor Anacleto, que exemplo é que o senhor vai usar aqui? O exemplo de Jesus. Nosso exemplo maior, pastor Jesus. O nosso pastor, o bom pastor. Jesus, como é que Jesus fazia? Jesus se relacionava com as pessoas, irmãos. Jesus tomava um cafezinho com as pessoas. Jesus visitava as pessoas. Jesus comia junto com os discípulos. Jesus andava de casa em casa. Jesus gostava das casas. De vez em quando ele ia no templo também, ele ia ao templo também. Mas as narrativas bíblicas do Novo Testamento, dos Evangelhos, eu vejo muitas vezes Jesus nas casas, curando os enfermos, pregando sobre o reino de Deus, pregando sobre a vida eterna e alimentando os famintos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se relacionava, ele cuidava das pessoas, ele acolhia as pessoas. O que é que nós vamos aprender com esse evento da multiplicação? Primeira coisa, acolher. Acolher, meus irmãos, é um ato de compaixão. Ontem eu terminei o culto pedindo a Deus, Deus nos encha de compaixão, Senhor. Enche o nosso coração de compaixão para ver essas 90.000 pessoas que estão nas ruas de Curvelo, para ver essas 250.000 pessoas que estão ali na cidade de Sete Lagoas, para ver os 15.000 habitantes lá de Conceição do Mato de Dentro. Então nós precisamos, meus irmãos, nos encher de compaixão. Jesus, o coração dele era cheio de compaixão. Você diz amém? Amém. Só uma igreja cheia de compaixão é capaz de evangelizar os não salvos, os não alcançados.
Nós precisamos também nos encher de compaixão para acolher aqueles que Jesus salvar. Irmãos, que luta, irmãos. É trazer um novo decidido para a igreja, Silvestre. O povo fica indiferente, Silvestre. Parece que na igreja já tem umas panelinhas que a panela está com tampa, tem que tirar a tampa. Pode até ter a panela, mas tem que ser sem tampa para entrar mais gente. Amém? Porque é uma dificuldade, é uma luta a gente trazer um novo decidido, pastor Edson, para ele ser acolhido, para ele ser integrado nos ministérios da igreja, para ele ser integrado nos pequenos grupos da igreja. Falta compaixão nos corações dos cristãos. Então, qual é o nosso olhar, meus irmãos? O nosso olhar tem que ser de compaixão. Precisamos olhar para as pessoas da nossa cidade, da nossa rua, da nossa faculdade, do nosso trabalho, da nossa escola, como Jesus olhava. Agora, pastor Anacleto, qual era o olhar de Jesus? Vendo as multidões sem pastor, Jesus teve compaixão. Jesus, meus irmãos, ele teve compaixão daquelas pessoas. Eram ovelhas sem pastor. Eram ovelhas, missionário, sem cuidado, sem pastoreio. Eram ovelhas que andavam errantes. Não, aquele povo não sabia nem para onde ia e nem de onde vinham. E Jesus olhou para eles e teve compaixão de cada um deles. Nosso desafio nesse primeiro ponto é ter compaixão daqueles que Cristo está salvando. Você diz amém? Agora, meu irmão que está aqui, se coloque nas mãos de Deus, como nas mãos do Senhor Jesus, como um cuidador. Seja um cuidador de vidas. Seja um instrumento de salvação e de transformação. Tenha compaixão. Não joga pedra naquele povo que foi para o carnaval, não. O papel da igreja não é apedrejar aquele povo. O papel da igreja é se encher de compaixão e ir atrás daquele povo para pregar o amor de Jesus àquele povo. Eu sempre, meus irmãos, eu quero ter compaixão das pessoas, sempre. Porque eu sou alvo da compaixão de Deus. No ano 2000 eu perdi minha mãe. Eu sou um filho caçula, uma família de 4 irmãos do sertão da Bahia. Minha mãe, uma trabalhadora rural, sem marido, teve 4 filhos. E no ano 2000, meus irmãos mais velhos, na Bahia era assim, quando um jovem completava 17, 18 anos, ele tinha que vir aqui para o Sudeste, ele tinha que vir para São Paulo. Meus irmãos mais velhos vieram para São Paulo, os 2 mais velhos, completou 18, vieram trabalhar aqui para ganhar o pão. Minha irmã, a do meio, casou, foi morar em uma outra cidade, ficou eu e minha mãe. Eu caçula, eu menino. No ano 2000, minha mãe foi acometida de um CA, de um câncer. Minha mãe morreu. E eu fiquei sozinho dentro de uma casa, sem saber o que fazer. Eu comecei a beber muito. E eu entrei num quadro de depressão. E eu queria, pastor Wellington, tirar minha própria vida. Mas um dia, numa segunda-feira, eu estava ressaqueado. Eu tinha bebido muito naquele final de semana, mas na segunda-feira bateram na minha porta. Era um casal de missionários da Igreja Batista. E eles foram ali, cheios de compaixão, visitar um cachaceiro depressivo que estava querendo morrer. E eles me disseram: Anacleto, Jesus é a esperança para a sua vida. Anacleto, Jesus pode mudar a sua história. E 3 meses depois eu comecei a frequentar a Igreja Batista da cidade lá de Heliópolis, no sertão da Bahia, e aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Hoje, meus irmãos, eu tenho compaixão das pessoas porque eu fui alvo da compaixão de Jesus. Jesus teve compaixão de mim, mas não foi só de Anacleto, não. Jesus também teve compaixão de você. Amém? Jesus também teve compaixão da sua família. Amém? Vamos ter compaixão das pessoas e pregar o evangelho da transformação.
Acolher é um ato de compaixão, mas acolher também é um ato de abnegação, irmãos. O Marcos, o evangelista Marcos, ele diz que Jesus foi para ali para descansar. Era um retiro espiritual, pastor Elié. Aquele momento ali era um momento de retiro, de descanso. Jesus estava sobrecarregado. Jesus, pastor Valtos, estava cheio de atividades, compromissos ministeriais que todo pastor tem. É visita, é aconselhamento para casal, é evangelização de quem não é crente. Mas o evangelista Marcos, ele diz que Jesus foi para ali para descansar, para um momento de lazer, de descanso. Mas quando Jesus chegou ali, irmãos, ele encontrou uma multidão sedenta de Deus, uma multidão querendo ser pastoreada. Havia ali pessoas querendo serem cuidadas. E diz o texto sagrado, tanto em Lucas como em Marcos, que Jesus começou a ministrar, ele começou a curar, ele começou a pregar, pessoas começaram a ser libertas, pessoas começaram a ser salvas. Só que o dia foi passando, a demanda era muito grande, o dia foi escurecendo, irmãos. E os discípulos queriam mandar a multidão embora, irmãos. Jesus também poderia ter dito isso. Galera, não liga para mim hoje. Não manda mensagem de zap porque eu não vou responder, porque hoje eu tirei o dia para descansar. Vou fazer uma viagemzinha de barco, vou arrumar uma rede debaixo de uma árvore boa e vou deitar. Ele poderia ter dito isso. Mas, pastor Edson, Jesus abriu mão do descanso para socorrer pessoas que precisavam da ajuda dele. Acolher é abrir mão, irmãos. Acolher é abnegação. É abrir mão da nossa própria vontade. Acolher é renunciar a nós mesmos, a nossa carnalidade, a nossa vontade de ficar em casa. Mas eu tenho uma igreja, eu tenho um templo que eu frequento, que o pastor Elié precisa de mim, eu tenho que estar lá. E vai chegar lá um visitante que precisa do meu aperto de mão. Vai chegar um visitante na igreja que precisa do meu abraço. É preciso abrir mão, meus irmãos, de algo importante em sua vida para abençoar aqueles que estão precisando de Jesus e que Jesus quer usar você como instrumento de salvação. Uns 2 anos atrás eu estava lá na Bahia, eu tinha um líder de pequeno grupo que ele trabalhava na Copasa. Lá na Bahia não chama Copasa, chama Embasa. Esse menino era uma bênção na minha vida, no meu ministério. E ele era o gerente da Copasa. E o trabalho dele era um trabalho estressante. O povo reclamava que faltava água, o povo brigava que a conta estava alta. Aquele menino, ele passava, pastor, ele me contava, né, que eu caminhei com ele, eu discipulei ele. E ele se tornou líder de pequeno grupo e supervisor de pequeno grupo, porque ele foi crescendo. Ele se tornou supervisor, ele me ajudava a cuidar dos líderes de pequenos grupos. Aí eu lembro que numa segunda-feira, nós tínhamos um baba, um bate-bola dos meninos da igreja, dos homens da igreja, na segunda-feira. E aquele menino passou a segunda-feira no sol quente, resolvendo coisas na rua sobre a Copasa, consertando um cano aqui, tapando um buraco que foi aberto não sei aonde. Ele disse, pastor, eu passei um dia estressante. Quando eu chego em casa, que eu tiro a roupa da empresa, que eu estou vestindo um short, calçando um tênis, o telefone dele tocou. Era um menino, um jovem do pequeno grupo dele. Estava frequentando o pequeno grupo dele, e aquele menino, naquela segunda-feira, estava passando por uma crise, um problema dentro da casa dele, do menino. E o menino disse assim, meu líder, meu irmão, eu estou precisando de sua ajuda, vem aqui em casa. E aquele líder de pequeno grupo, ele respirou fundo e disse, é verdade, o dia foi tão cansativo. Eu queria agora desestressar lá no bate-bola com os meus colegas, com os meus irmãos, eu vou ter que abrir mão do bate-bola, do baba, para eu socorrer esse menino que está precisando da minha ajuda. E assim aquele irmão fez. Pegou a moto dele, foi até a casa daquele discípulo, daquele menino que frequentava o pequeno grupo, ficou lá até 11h30 da noite. Ele abriu mão de 3 horas, 4 horas do descanso dele para escutar alguém, para abençoar alguém que estava precisando de aconselhamento e de oração.
Foi isso que Jesus fez. Jesus abriu mão dos céus. Ele abriu mão de ser Deus, se tornou homem e veio habitar entre nós para fazer de cada um de nós filhos e filhas de Deus para a glória do Senhor. Meu irmão, meu querido pastor que está aqui, você precisa abrir mão de algo para abençoar a vida de alguém. Só seremos uma igreja relacional cuidadora quando os crentes priorizarem o reino de Deus, o fazer discípulos, o cuidar dos discípulos. O Dr. Billy Graham tem uma das frases maravilhosas dele, a salvação é de graça. Você não paga pela salvação. A salvação é de graça pelo sangue de Jesus. Mas o discipulado, Dr. Billy Graham dizia, ele custa tudo o que nós temos. Discipulado, pastor Jário, é abrir mão de um baba para ir ouvir um cara que está reclamando da vida 4 horas. Discipulado é ter 5 pães e 2 peixinhos e dizer assim, ó, eu não vou fazer o lanche hoje não, eu vou ficar sem tomar café, porque eu vou dar esses 5 pães e esses 2 peixinhos para alimentar uma multidão. As nossas igrejas, pastor Edson, precisam acolher as pessoas. Precisam receber as pessoas e receber bem as pessoas. Não basta ganhar, nós precisamos cuidar. Não basta ter quantidade, nós temos que ter qualidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Qualidade vem acompanhado de quantidade. Tudo que tem saúde, cresce. Tudo que tem saúde, se desenvolve. Acolher é um ato físico e espiritual, irmãos. Falei sobre isso ontem, a igreja voltada para fora. Jesus atendeu uma multidão, pregando a palavra, curando as enfermidades. O evangelho de Jesus é um evangelho integral, irmãos. O evangelho de Jesus é para alcançar o homem todo. Não é uma parte do homem, não é o pé e a cabeça, é o coração, são os braços. O evangelho de Jesus é para salvar o homem todo. Jesus diz o texto que ele falava do reino, ele curava aqueles que estavam precisando de cura, mas diz o texto também, Jesus supria as necessidades físicas daquelas pessoas. E uma das necessidades, pastor Wellington, daquelas pessoas que estavam ali, elas estavam com fome o dia todo de culto. E o pastor Eliel resolveu não fazer o almoço. E Lopes fala, Edson fala, e Anacleto fala, e está o dia todo o povo só ouvindo as pregações, mas não teve alimento. Quando chegou de tarde, o povo estava com fome, irmãos. Meus irmãos, nosso desafio é acolher as pessoas, receber as pessoas, falar de Jesus e procurar ajudar as pessoas nas suas necessidades mais urgentes. Quem pode dizer amém? Amém. Deixa eu contar outra experiência agora. Essa tem muitos anos, viu? No início da minha conversão, pastor Jairo, domingo à tarde, havia acabado de almoçar e tinha um bairro da cidade que chamava Iraque. Iraque, você já sabe, né? Quer dizer que era um ambiente ali de conflito, de guerras. E tinha um homem nesse bairro chamado Iraque quebrando tudo dentro de casa. E a cidadezinha, quando é pequena, o povo não chama a polícia militar, não, chama o pastor. E o pastor chamou alguns irmãos. O meu pastor chamou alguns irmãos, eu era novo decidido. Ele chamou, irmão Nélio, alguns diáconos, alguns evangelistas da igreja. Se Nélio estivesse lá, Nélio tinha ido também. Para amarrar o homem lá, segurar o homem. Meus irmãos, o homem estava quebrando tudo, sofá virado, mesa do lado de fora, cadeira quebrada. O povo estava dizendo que aquilo era um demônio. O povo ali da comunidade do Iraque. Chama o pastor, foram chamar o pastor veio com 4 homens. E vai oração, oração termina e oração inicia e expulsa. E não saiu o negócio. Aí um irmão disse assim, espera aí que eu vou fazer um negócio, vou aqui na cozinha. O irmão foi na cozinha da casa. Quando o irmão viu as panelas em cima do fogão vazias,
O irmão foi no armário, abriu o armário, não tinha um quilo de um alimento. O irmão abriu a geladeira, só tinha água, irmãos. O irmão voltou e deu um grito ali naqueles irmãos que estavam orando. Para! Para de oração! O negócio aqui não é oração. Esse homem está com fome. Esse homem tem muitos dias que não se alimenta. Vamos parar a oração? Vamos voltar para a cidade, lá no centro da cidade, tem mercado aberto, hoje é domingo, mas tem mercado aberto. Vamos lá fazer uma feira, comprar carne, comprar feijão, comprar arroz e vamos alimentar esse irmão, vamos dar comida a esse irmão e esse mal que está nesse irmão vai sair quando ele se alimentar. Encher a barriga dele. Irmãos, acolher também é um ato físico e espiritual. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer, que você não vai me responder é: quantas pessoas lá na sua cidade estão como aquela multidão, famintas, cansadas, com fome, doentes, sobrecarregadas, precisando de você, precisando do seu pastor, precisando da sua liderança, precisando da sua igreja? E você está só estendendo as mãos, orando. Orar é importante, orar é espiritual, eu sei. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio no poder da oração. Mas, meus irmãos, além da oração, há uma palavra bonita dentro da palavra oração, que chama-se ação. Jesus não ficou só orando por aquele povo. Não, eles estão com fome, eu vou fazer uma oração. Não, estão com fome? Vamos nós dar comida para eles. Acolher é um ato físico e espiritual, mas eu quero falar da nossa responsabilidade. Acolher é um ato que Jesus confia às nossas mãos, irmãos. Muitas pessoas têm deixado de ser usadas por Deus porque todas as vezes que Deus dá uma ordem, elas demonstram uma indisposição em obedecer. Sabe qual é um dos maiores desafios para um pastor implementar a visão de igreja multiplicadora? É ele encontrar líderes na igreja. Ô povo que gosta de dar desculpa. Ô pastor, não posso liderar um pequeno grupo, pastor, estou na faculdade a semana toda. Faz no sábado, irmã. Lopes sabe disso, eu estou sabendo disso, que eu estou lá em Montes Claros agora. As lutas que eu tenho passado para levantar a liderança, treinar a liderança e colocar essa liderança nas casas, para eles alimentarem, porque eu sozinho não vou conseguir alimentar uma grande multidão. Eu tenho que ter gente para cuidar de gente. Amém? Alguns dizem assim: pastor, eu vou terminar a faculdade, depois eu vou cumprir a missão. Outros afirmam: pastor, eu vou atingir a minha independência financeira. Pastor, olha, quando eu tiver com muito dinheiro na conta, pastor, quando eu tiver aposentado, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Não, Deus, Jesus, não chama desocupado. Jesus só chama pessoas que estão e estavam trabalhando. Você diz amém? Então, acolher é um ato que Jesus está colocando nas nossas mãos. Elier, como é o nome do prefeito aqui? A prefeita da cidade. Luiz Paulo? Pronto. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Cuidar das pessoas de Curvelo não é somente atribuição de Luiz Paulo. Jesus deu, Jário, a missão para cuidar dos moradores desta cidade, à igreja dele. Corinto. É o pastor Jário e o outro pastor lá. Alessandro, né? Alexandro. É os dois. A igreja que Deus confiou nas mãos deles. Os discípulos queriam dizer assim, ó. Eu fico imaginando, pastor Edson, os discípulos dizendo assim: Jesus, vamos lá no povoado e a gente fala com a secretária de ação social. Jesus, vamos lá em Curvelo? Vamos falar com o prefeito? Para o prefeito comprar comida no mercado e distribuir cesta? Aí Jesus, opa, para com essa conversa. Eu imagino isso. E Jesus diz assim, ó, Jesus coloca a batata quente nas mãos dos meninos. Jesus diz assim: dai-lhe voz de comer. Então, meus irmãos, é missão da igreja. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que assume a sua responsabilidade. Jesus nos confiou a salvação dos mineiros e dos brasileiros. Quem pode dizer amém? A missão é nossa. Não é do presidente que está aí, nem do que saiu. Não é do governador do nosso estado, nem do da Bahia. A missão de evangelizar, de transformar esse mundo é nossa. E como é que nós vamos transformar esse mundo? Pela pregação do evangelho do Senhor. O evangelho é o poder para a salvação aquele que crê.
O evangelho é o poder de Deus. Pastor Carlos pegou a Bíblia aqui, levantou assim, e diz, o poder, meus irmãos, o poder de Deus é o evangelho, irmãos. Onde o evangelho chega, as trevas vão embora, irmãos. Onde o evangelho chega, a dignidade é restabelecida. 10h35, ainda tenho uns 7 minutos ainda, até 10h40. Deixa eu falar aqui um outro ponto. Acolher é um ato mais eficaz quando realizado em pequenos grupos. Lucas capítulo 9, versículo 14. O que o pastor Lopes, o pastor Anacleto estão falando aqui ontem e hoje, nós não estamos falando de nada novo. Pastor, o irmão Nélio, eu já estou dizendo que você é pastor, viu, Nélio? Nélio, que oração maravilhosa você fez aqui. Você disse, pastor Anacleto não falou nada novo, não. Pastor Anacleto só relembrou algumas coisas que nós já sabíamos que precisamos voltar a fazer. Verdade absoluta do irmão Nélio, irmãos. Pequeno grupos multiplicadores, eu falei ontem aqui, eles têm base bíblica. Não é invenção da Convenção Batista Brasileira, não é invenção da Convenção Batista Mineira, não. Jesus, pastor Wellington, o que é que Jesus fez? Tinha uma multidão. Jesus multiplica essa galera em pequenos grupos de 50. E manda essa galera, ele diz assim, Silvestre, ó, manda esse povo sentar aí em pequenos grupos e vocês distribuam o alimento. O que é que o pequeno grupo faz, irmãos? O que é que o pequeno grupo multiplicador faz? Ele favorece a integração dos membros, o cuidado das pessoas. Na Bahia, quando eu cheguei, eu achei 40 ovelhas. Uma coisa boa é pastorear 40 ovelhas. É tão fácil pastorear 40 ovelhas, irmãos. Os problemas são menores. Quando eu cheguei lá na Bahia, que tinha 40, eu sentava domingo assim, Nélio, na plataforma, eu olhava, aí quando eu percebia que um irmão faltou, eu anotava, eu gosto do papel, que o Lopes briga comigo por causa do papel, eu anotava nos meus papeizinhos, eu anotava o nome, quando era na segunda-feira, 40, é fácil demais. Aí eu lembrava de todos os irmãos que faltavam no culto do domingo. Só que um dia, essa igreja lá da Bahia, ela passou dos 100. Os 3 anos depois que eu estava lá, ela passou dos 100. E quando passou dos 100, eu já não conseguia fazer mais aquelas ligações. Uma coisa é você pastorear 40. Outra coisa é você pastorear 400. Como é que eu ia pastorear os 400? Irmã Shirley, eu tinha que ter os pequenos grupos. Porque aqueles 400 eu multipliquei eles dentro dos pequenos grupos, dos 49 pequenos grupos que nós tínhamos lá. Então, eu quero dizer para você que está aqui, meus irmãos, pastor, o pequeno grupo vai facilitar, pastor que está aqui, é para você, missionário. O pequeno grupo vai facilitar o pastoreio e os cuidados das pessoas que estão na sua igreja. Diga amém. E quem criou os pequenos grupos? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Porque pequeno grupo tem na Bíblia desde o Antigo Testamento. 40 eu conseguia, 400 eu não conseguia. 400 eu tinha que ter 40 e tantos líderes para cuidar dos 400. Aí, Silvestre, eles me ajudavam. Problemas que chegavam para mim, Silvestre, só que eles não pudessem resolver. Esse irmão mesmo da Copasa, que ele foi atender aquele menino lá, no outro dia foi que ele me disse assim, pastor, fui lá na casa de fulano, dei uma assistência, pastor, eu socorri fulano, ajudei fulano, mas ele resolveu, irmãos, que era uma coisa que ele como um crente também poderia resolver, ele só fez me comunicar, Edson. Porque o pequeno grupo vai facilitar o pastoreio vai ser mais eficiente, as pessoas serão cuidadas. Lá eu sempre dizia, e estou dizendo já na Nova Canaã, aqui em Montes Claros, aqui tem umas 90 pessoas, eu disse, aqui não pode ter ninguém fora de um pequeno grupo. Ninguém. Estou com quase 50% ainda sem frequentar o pequeno grupo. Tentando motivar eles, porque eles ainda não têm essa vivência. Vai ter que ser questão de meses, de anos, para eles aprenderem isso. Mas lá na Bahia eu dizia assim, ninguém aqui na igreja pode reclamar que está sozinha, abandonada. Não. Quando a pessoa chegava lá, Silvestre, que a pessoa ia ser apresentada, que tomou a decisão por Cristo, eu chamava um pequeno grupo, aí eu dizia assim, vocês são as mães e os pais dessa pessoa, cuidem dela para mim, em nome de Jesus.
Aí um ali pegava o telefone, na terça-feira já ligava, levava para um pequeno grupo, fazia o discipulado, fazia o RD, estudava essas revistas que Carlos distribuiu aí para vocês, as revistas dos primeiros passos que um cristão, uma cristã deve ter. E aí, aquelas pessoas, elas eram cuidadas, elas eram pastoreadas. O plano de Deus para a igreja dele é o pastoreio eficiente. Você diz amém? Nós não queremos ninguém sozinho. A pessoa tem que ser cuidada. A pessoa tem que andar com alguém. Pastor também não pode andar sozinho. Se andar sozinho, coitado, ele afunda. Pastor tem que ter um pastor amigo para orar por ele, orar com ele. Pastor tem que ter um pastor amigo para ele confessar pecado. Para ele chorar quando precisar chorar. O plano de Deus para a igreja dele é esse, irmãos. Então, acolher é um ato mais eficiente quando realizados em pequenos grupos. Eu só tenho 1 minuto. 1 minuto é para fazer a oração. Vamos ficar de pé que eu vou fazer a oração em nome de Jesus. 10h40, né? Eu tinha mais 2 pontos aqui, mas eu vou parar aqui. O que eu quero dizer aqui aos pastores. Deus confiou a você, pastor, aquela cidade onde você está. Deus confiou aquele bairro onde a sua igreja está inserida. E Deus conta com você. Deus conta com você, minha irmã. Você que é líder lá naquela igreja, ajude seu pastor. Abra sua casa. Nós queremos abrir milhares de pequenos grupos em Minas Gerais. Milhares. Montes Claros, eu e Lopes e o pastor Silvio, nós estamos fazendo a conta. As 3 igrejas nós já temos mais de 60. Aí eu vinha conversando com o Lopes no carro. Digo, Lopes, você imagina daqui a 5 anos, 10 anos, a gente com 500 pequenos grupos aqui em Montes Claros, com as igrejas batistas. Meu irmão, 500 casas. Meus irmãos, vai ser uma colheita linda, vai ser um avivamento antes da volta de Jesus. Amém? Então, igreja multiplicadora, meus irmãos. Igreja multiplicadora é um derramar de Deus para os batistas brasileiros resgatarem aquilo que nós vivemos no passado. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, assim como o Senhor deu aquela responsabilidade aos discípulos para alimentarem aquele povo, nós pedimos, Senhor, nos dê a condição e as condições necessárias para que nós ganhemos as nossas cidades para Jesus. Senhor, reveste as nossas igrejas de ousadia, de intrepidez, da unção do Espírito Santo, para que as nossas igrejas façam a diferença onde elas estão. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos aqui nesta manhã que o Senhor, ó Deus, capacite cada pastor, missionário, evangelista, plantador de igrejas, que o Senhor nos capacite para que nós realizemos essa que vai ser a última colheita antes da volta de Jesus. Nós sabemos que o nosso Jesus já está voltando, mas não voltou ainda, porque o Senhor quer salvar pessoas que estão nas nossas cidades. Pessoas das nossas famílias que precisam ser alcançadas pelo teu evangelho. Usa as nossas vidas como o Senhor usou aqueles discípulos para alimentar aquela multidão, para cuidar daquela multidão e para salvar aquela multidão. Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando esta programação. Toma em tuas mãos as oficinas, toma em tuas mãos o painel, toma em tuas mãos, ó Deus, as mensagens que nós vamos ouvir hoje no finalzinho da tarde e início da noite. Senhor, esta programação está na direção do Senhor Jesus. E nós louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu vou passar a palavra ao pastor Edson, ele vai fazer algumas comunicações e a gente retorna daqui a pouquinho. Coisa linda. Eu estou aqui realmente maravilhado com o que Deus está fazendo aqui, a começar da minha vida. Representando aqui a associação, eu fico muito feliz porque a gente vê na nossa associação pastores, líderes, missionários que se preocupam, que estão se empenhando realmente para o crescimento da obra do Senhor. E você está aqui prova isso. E antes dos avisos, eu gostaria de fazer um movimento aqui. Gostaria que cada
pastor ou líder que está aqui representando a sua igreja. Você vai se colocar em pé, falar o seu nome e vai pedir, falar a sua cidade e pedir o grupo que está te acompanhando para se colocar em pé também. Mas eu quero fazer o seguinte: se porventura tiver uma igreja e tiver uma congregação ou uma missão, então vai levantar apenas o pastor da igreja e o líder dessa missão vai se colocar em pé e vai apresentar também os seus liderados, ok? Então eu vou começar aqui e aí depois os irmãos vão seguindo. Então eu sou o pastor Edson, pastoreio a primeira igreja batista em Sete Lagoas e eu quero que os membros da primeira igreja sede de Sete Lagoas se coloquem em pé. Uma salva de palmas para essa turma aí, gente. Pode sentar. Agora nós temos a missão aqui também do Barreiro. Quem que é o líder da missão do Barreiro? Fala o seu nome e o grupo aí, Mar. Uma salva de palmas para ele também. Nós temos também uma missão em Mucambo. Cadê o missionário de Mucambo? Salva de palmas para eles também. Continuando aí com o pastor Elias, sua equipe, aí cada um vai falando. Amém. Amém. Amém.
Pastor Geraldo Biano. Pastor Elton. Pastor Alexandre. Pode concluir, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Saul. Amém. Amém. Glória. Amém. Pastor José de Fátima. Glória a Deus. Pastor José de Fátima. Amém. Glória a Deus. Faltou alguém, gente? Alguma igreja que está aqui representada? Pastor Alexandre. Eu quero apresentar também o nosso seminarista, nosso missionário lá na Congregação Batista, lá no nosso caminho, nosso irmão Sérgio Ramon. Ele também trabalha na área realmente bem difícil, mas ali o Senhor nos garantindo ali esse história. Pastor Daniel. Glória a Deus. Marcelo. Coisa bonita, hein? Ficou mais alguém? Alguma igreja que não foi aqui identificada? Então, gente, Deus está fazendo algo muito bonito no nosso meio.
certamente nós vamos sair daqui. Nós temos uma notícia também, está sendo gravado tudo, não está? Depois será colocado no YouTube, então nós poderemos ver novamente as palestras. Você pode ver com a sua igreja. Aquelas igrejas que não puderam participar, então terão a oportunidade de ver e serão também impactadas com aquilo que Deus está fazendo. Nós teremos agora um breve intervalo, vai ser breve mesmo, logo, às 11 horas nós vamos iniciar, né, as oficinas, e nós teremos 2 locais para as oficinas. Aqui no templo vai ficar o número maior, que vai ficar com o pastor Anacleto, né, que vai trabalhar com o que é um pequeno grupo multiplicador, e também vai trabalhar esse RD. Talvez você ouviu falar, RD, o que é esse RD? Relacionamento discipulador, vai ser com o Anacleto. Então, levanta a mão, quem que marcou essas 2 oficinas aí? Ah, sim. Ah, tá. Então, assim, quem tinha escolhido, né, pequenos grupos multiplicadores e relacionamento discipulador, que seriam 2, essas unificaram em apenas uma oficina. Então, se você marcou relacionamento discipulador e pequeno grupo multiplicador, então você vai ficar junto, ok? Aí nós queremos saber esses 2 grupos justamente para saber se é um número maior e aí já vai ficar aqui. Então, levanta novamente a mão. Ajuda a contar aí. Agora, a outra, então. Então, quem na inscrição marcou aí os princípios da Igreja Multiplicadora? Levanta a mão. Então esse aí vai subir, gente. Não é ser arrebatado, não, mas vai subir. Tá bom? Então estejam atentos a isso. Nós vamos agora encerrar. Você pode ir ao banheiro, mas tem que ser muito rápido se você precisar tomar uma água, tá bom? E vamos nos organizar para continuarmos alimentando aí da palavra de Deus. Não, e depois é o almoço. Depois do almoço. Tem algum aviso ainda? Aí depois segue seu almoço, viu, gente?